Eu vou fazer essas pausas, sabe, gente? Porque o roteiro da minha cabeça, ele tá... Enfim, a pós-produção que lute depois. Oiê, gente, tudo bem? Meu nome é Nazura, eu sou artista visual e pesquisadora, tenho 27 anos, nasci em São Paulo e moro atualmente na Zona Leste. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como foi o meu processo de me entender como artista e depois de entender que isso poderia ser um trabalho no futuro. Eu comecei a desenhar muito nova, eu tinha 6, 7 anos, porque eu via o meu pai desenhando e eu achava esse processo muito mágico. Ter uma folha em branco e a partir de alguns rabiscos ver surgir algo que não existia ali antes, para mim era um processo muito parecido com magia. Conforme eu fui crescendo e continuei desenhando, continuei melhorando essa habilidade, demorou muito tempo para que eu entendesse que isso podia ser uma profissão também. Quando eu estava ali na minha adolescência, eu tinha cerca de 15 anos, eu descobri um curso aqui em São Paulo que chamava Comunicação Visual, hoje ele se chama Design Gráfico, e foi o primeiro momento em que eu tive contato com a formação dentro das artes. Existiam alguns professores dentro desse curso que eram ilustradores, e aí foi a primeira vez que eu entendi que isso era uma profissão, quando eu conheci o trabalho desses professores, porque durante muito tempo eu acreditava que desenhar era unicamente copiar o que já existia no mundo, que é basicamente como a gente começa, né? A gente vê algo, a gente tem um artista que a gente gosta e a gente desenha ele. E aí nesse curso eu entendi que existia um lance chamado identidade artística. Se colocasse o desenho desses meus professores entre milhares de outros desenhos, né, de outros desenhos, eu conseguiria saber qual era o trabalho que eles fizeram, porque eles não copiavam, eles tinham identidade, eles se expressavam a partir daquele trabalho. E quando eu tinha 15 anos foi quando eu comecei a fazer essa pesquisa e me aprofundar dentro do mundo da ilustração para entender qual é a minha identidade artística, como eu me expresso a partir daquele desenho. Isso se aprofundou quando eu fiz artes visuais na minha faculdade e fui descobrindo muitas coisas nesse caminho. No último ano eu entreguei um mestrado em artes visuais também, que discutia algumas questões da história, e em todo esse percurso eu fui aprendendo que, na verdade, é um campo muito grande de trabalho que a gente não aprende. A gente cresce entendendo que ter uma profissão de valor dentro da nossa sociedade é cursar engenharia, é cursar medicina, enquanto a gente que está fazendo coisas dentro das áreas das humanidades ou das linguagens artísticas, somos colocados dentro de uma perspectiva muito limitadora, mas na verdade não é assim. Eu já desenvolvi trabalhos para marcas muito grandes como ilustradora, eu já pintei murais para instituições, tem murais meus espalhados na cidade de São Paulo também. E todo esse processo que eu fui entendendo que também era muito coletivo, fazia parte de um trabalho, fazia parte de um ofício que eu precisei me dedicar muito durante muito tempo. E dentro desse processo eu fui conhecendo, na verdade, um campo muito grande de trabalho, com outros artistas que faziam coisas muito diferentes, não só dentro da ilustração, mas dentro da pintura, da escultura, da cenografia, gente que produzia e fazia com que processos artísticos acontecessem de fato dentro da produção cultural ou de outros tipos de produções, e até mesmo dentro e fora de instituições artísticas e culturais, como museus, SESCs e tudo mais. Então, se você é um jovem artista que se interessa por questões que estão dentro da arte, seja do teatro, seja da música, seja das artes visuais ou da dança, saiba que isso é um trabalho, isso exige um processo também de dedicação muito grande. Às vezes a gente tem uma certa facilidade para desenhar, uma facilidade para dançar, mas para tornar isso de fato um trabalho, a gente precisa se dedicar durante muitos anos. Eu vejo muita gente olhando para o meu trabalho de desenho hoje e falando isso para mim, né? Nossa, isso é um dom, eu nunca conseguiria fazer isso. Mas esse trabalho ele não nasce pronto, eu não nasci desenhando como eu desenho hoje. E se eu mostrasse os meus trabalhos de 10 anos atrás, eu tenho 27 e pesquiso desde os 15, então faz mais de 12 anos que eu desenho quase todo dia, ele vai ser muito parecido com o desenho de adolescentes de 15 anos, não tem muita diferença.
Então, nesse processo de estudo, é importante que a gente se dedique, é importante que a gente veja isso como um trabalho, para que a gente consiga viver disso no futuro. Hoje eu trabalho como design gráfica, que também tem ali, né, uma relação com a estética e com a arte, e também trabalho dos meus projetos artísticos autorais, desenhando para diversos projetos que vão desde cenários de animação, murais, campanhas de identidade visual, produtos, tudo isso faz parte do grande mundo da ilustração. E para conseguir me colocar nesse lugar, eu precisei estudar muito, eu precisei me dedicar diariamente para que isso acontecesse, como acontece em qualquer outra profissão. E se você se vê nesse lugar, se você tem vontade de se aprofundar nessas questões, procura dentro da sua região. Hoje existem muitas possibilidades, até mesmo online, mas o que me ajudou muito foi entender como essa cultura acontecia dentro do meu bairro, com pessoas próximas a mim, e também tem as oportunidades online, onde a gente consegue se conectar com vários outros artistas. Então, se você quer dar continuidade, né, se você quer se tornar um artista profissional, o meu maior conselho é esse: se articule com pessoas que também procuram ser ou que já são, para que você entenda mais de perto como é que tudo isso acontece.